my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. I'm a child of God. Yes, I am. Olá, meninas! Meu nome é Eliana, eu moro em São José dos Campos e estou aqui porque fui convidada por uma pessoa deste grupo para fazer estudos de Sara. Antes de iniciarmos essa conversa, esse bate-papo, que eu espero ser agradável, vamos orar. Pai amado, Pai querido, eu lhe peço, Senhor, que o Senhor venha, através dessas palavras, ó Pai, plantar sementinhas no coração de mulheres que vão estar ouvindo, Senhor. E que essas sementes, ó Deus, cresça, se desenvolva e dê fruto na vida dessas pessoas de acordo com o seu propósito, para a vida de cada mulher, ó Pai. Eu espero também, Senhor, ser um instrumento em suas mãos, ó Pai. Que tudo que for dito aqui, Senhor, venha de Ti, ó Deus, cada palavra, ó Pai, usada neste estudo. Em nome de Jesus. Amém. Queridas, vamos lá. Vamos falar sobre Sara. Bom, em Gênesis 11, 29, a Bíblia diz que Abrão casa com Sara. E Sara é estéril. Ela já começa dizendo assim, a palavra de Deus. Bom, o que me chama a atenção aqui? Hoje em dia, quando uma mulher ela descobre que ela é estéril, ela tem toda uma ciência, ela tem todos os exames, ela tem médicos, ela tem psicólogos que podem ajudá-la nessa caminhada árdua. Enfim, ela tem toda a possibilidade de tentar outros tratamentos para ter certeza de que realmente não irá conseguir ter um filho. E se conseguir, qual a melhor maneira? Essa é a nossa época. Na época de Sara, ser estéril era um rótulo muito pesado para uma mulher, porque as mulheres se casavam e elas já esperavam ter filhos para ter herdeiros, né, daquele casamento. E devia ser muito duro, muito triste para o coração dela ver pessoas se casando, pessoas tendo filhos, os filhos crescendo e ela ali, sem poder dar a Abrão, o marido que ela tanto amava, um filho, um herdeiro. Ela casou com Abrão aos 39 anos de idade, já não era tão novinha, né? Mas Abrão, eu acho que o amor dele era tão grande por ela que ele fazia de tudo. Ela tinha conforto, ela tinha servos, ela tinha uma boa vida. Então eu acho que era uma maneira dele compensar aquela dor que ela sentia. E ela retornava a ele o companheirismo, a dedicação ao marido. Ela tinha fé. Eu acredito que ela teve uma educação como se fosse uma princesa, para ela saber como tratar o marido. Então, a Bíblia diz que existia conforto na casa dela, que ela tinha servas, pessoas que atendiam muito bem, e ela era companheira de Abrão. Abrão poderia sim arrumar uma outra mulher para ter filhos, já que a esposa era estéril, e naquela época, se ele arrumasse uma outra pessoa para ter filhos, esse filho seria de Sarai. Mas não foi o que ele fez, porque ele entendia que aquilo a fazia sofrer. E ele queria o bem dela, ele queria que ela se sentisse bem, que ela se sentisse amada, que ela se sentisse querida por todos. E eu acredito que era assim que ela se sentia, mas existia uma tristeza no coração dela, porque ela era estéril, era um rótulo muito pesado. O que eu tenho a perguntar para vocês, queridas? Na vida de cada uma, qual é a parte que é estéril? O que está faltando dar fruto na vida de vocês? É algo que Deus pediu para vocês
e que não deu fruto ainda? É algo que vocês sonham e que ainda não realizou? Tudo que é parado na vida da gente, a gente pode sim imaginar que é uma área estéril, é uma área que não cresce, é uma área que não dá fruto, é uma área que não desenvolve. O que na área de vocês não está desenvolvendo? O que precisa Deus fazer um milagre para que sonhos venham a aflorar, para que sonhos venham a realizar? Mas o que é necessário vocês fazerem? Fica essa reflexão para vocês. Na área de vocês, o que é? O que está estéril? Bem, em Gênesis 12, o Senhor disse a Abraão: saia de sua terra, meio dos seus parentes e da terra de seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Queridas, eu fico imaginando que a vida de Sarai e de Abrão era uma vida tranquila. Por quê? Eles moravam em Ur, em Cananeus, Ur dos cananeus, junto aos pais, aos parentes, aos amigos. Moravam numa casa onde tinha conforto, onde tinham servos, onde tinha alimento, onde tinha tudo que eles precisavam. E nada acontecia de diferente. De repente Deus fala para Abrão: Abrão, sai daí, vá para um lugar diferente, uma terra estranha, uma terra onde você não conhece ninguém, uma terra onde você não tem casa, você vai montar tendas, que eu tenho uma promessa para a vida de vocês. O que Deus fez? Deus agitou essa terra, Deus agitou a vida de Abrão e de Sarai. Então, não é fácil quando Deus pede para a gente fazer algo diferente. A gente sentimos aflições dentro da gente, sentimos tremores, sentimos medo. A primeira coisa que vem à mente é: eu não consigo, eu não sei, eu não faço, eu nunca fiz, fulano consegue, eu não consigo. Isso está acontecendo comigo agora. Deus tremeu a minha base. Eu estava no conforto, eu estava na tranquilidade, mas algo fez com que eu, de alguma maneira, eu entendesse que era a hora de eu responder com sim para Deus. Então, Abraão saiu da terra, conversou com Sarai, uma esposa companheira, porque ela não questionou ele. Não, Sarai simplesmente chamou os servos, pegou os bens, o ouro, a prata que eles tinham, o gado, e saiu com Abrão. Não questionou para onde nós vamos, o que nós vamos fazer, mas como que vai ser, aqui tá bom, aqui eu tenho tudo. Não, ela não questionou. Isso demonstra fé. Ela acreditou no Deus que falou para Abrão. Nós acreditamos no Deus que fala com a gente? Nós acreditamos no Deus que nos convida a fazer algo diferente? Muitas vezes sim, só não temos a coragem de agir, de dar o primeiro passo. O que Deus está movimentando na vida de vocês? O que Deus está fazendo com que vocês saiam do conforto, da mesmice? Algo está acontecendo na vida de vocês? Para, analisa, pensa, conversa com Deus. De repente vocês não estão nem sentindo, mas passos estão sendo dados para fazer um mover diferente na vida de vocês. A rotina ela é muito boa, sim, porque na rotina nós não temos medo, nós temos a certeza do que está acontecendo na vida da gente, mas nós não saímos do lugar. E é o que estava acontecendo na vida de Abrão e de Sarai. Eles estavam numa rotina tranquila em Ur, mas não saíam do lugar. E quando eles ouviram a palavra de Deus, eles não questionaram, eles saíram do lugar. E aí eles foram para uma terra distante, montaram tendas. E em 1 Pedro 3:5-6,
ele diz que Sara, ela era obediente a Abraão, ela ouvia Abraão e ela chamava Abraão de Senhor. Ela tinha um respeito muito grande por Abraão a ouvia também, porque, gente, quando nós não respeitamos alguém e nós vamos falar com a pessoa, você pode perceber que essa pessoa, ela já começa a não querer ouvir o que queremos falar e vice-versa. Se nós respeitamos alguém e vamos iniciar uma conversa neste relacionamento, a pessoa, ela está pronta a nos ouvir, ela está preparada a ouvir. Caso contrário, quando iniciamos uma conversa, essa pessoa já não escuta, ela já começa uma conversa rebatendo o que falamos. E eu acredito que não era isso que acontecia no casamento de Sarai e de Abrão. Eu acredito que Sarai, ela era uma companheira que sabia ouvir, que sabia entender. E a mesma coisa acontecia com Abrão ouvindo Sara, porque ela era estéril e ele dava tudo de bom, de melhor. Mesmo em terras diferentes, mesmo em tenda, ela tinha todo o conforto que ele podia dar, ela tinha. E ele saiu da terra dos parentes e foi para uma terra diferente. Lá ele montou tendas e altares para Deus. Mas em Gênesis 12:10, nós vemos que Deus fala que houve fome naquela terra onde Abraão estava. E aí Abraão resolveu descer para o Egito. Sim, e agora? Sara, vamos para o Egito, porque aqui nós estamos passando fome. Eu acredito que foi isso que Abraão falou para Sara. Sara novamente não questiona. Vamos desmontar a tenda, vamos pegar todos os nossos bens, todos os nossos servos e vamos para o Egito. Aí, quando estavam chegando no Egito, próximo ali, ter contato com os egípcios, Abrão conversa com Sarai e fala para Sarai: Sarai, você é muito bonita. Gente, isso, Sarai tinha 65 anos. Imagine ela com 65 anos, Abrão falar que ela era muito bonita. E aí ele fala para ela que ela era muito bonita e que quando chegasse no Egito, que ele ia apresentar Sarai como irmã e não como esposa. Por quê? Porque, primeiro, que não é mentira, porque Sarai era meia irmã de Abrão. O pai de Abrão era o mesmo pai de Sarai, não a mãe, mas o pai. E aí, para que ele não morresse, ele ia falar isso. E Sarai não questionou de novo, Sarai concordou, tá bom, sem problema, pode me apresentar como sua irmã. E foi exatamente o que Abrão fez. Chegando no Egito, ele apresentou Sarai como irmã. Imediatamente, os servos do faraó já pegaram a Sarai e falou: nossa, ela é muito bonita, ela serve para ser a mulher de Faraó, uma das mulheres de Faraó. E ela foi levada até Faraó. A Bíblia diz que ela foi apresentada a Faraó. E eu acredito, queridas, que Sarai, por ter uma fé grande, porque eu acredito que a fé dela era grande, sim, porque para ela fazer toda essa mudança com Abraão, ela acreditava em Deus, ela acreditava no que Abraão falou, que Deus tinha uma promessa para a vida dele. Então ela era uma mulher de fé. E aí ela começou a clamar a Deus, eu acredito nisso. Porque ela deve ter falado para Deus: Deus, como pode? Eu sou companheira de Abrão e eu aceito tudo o que o Senhor está pedindo para ele, eu estou aceitando, eu estou fazendo. E agora eu sou entregue a Faraó para ser esposa dele. Tenha misericórdia da minha vida. E aí Deus ouve as orações, tanto de Sarai quanto de Abrão. Eu acredito que Abrão também tenha orado a Deus.
E Deus ouve e Deus faz com que o faraó, a família de faraó, os servos de faraó mais próximos recebam uma doença muito grave. E aí Deus fala para faraó por que ele fez aquilo. E aí faraó descobre que Sarai não é irmã, e sim esposa. E aí o que faraó fez? Faraó pegou a Sarai, entregou para Abrão e falou: Abrão, por que você fez isso comigo? Você falou que era irmã. Eu estou te dando todos esses presentes para você sumir daqui do Egito. Vai embora com a sua esposa e todos os seus pertences. E foi exatamente o que Abrão fez. Gente, o que eu quero falar com vocês sobre essa passagem? O que eu vejo de Sara? Ela era companheira. Ela tinha um bom relacionamento com Abrão, porque ela ouvia, ela entendia. Mas no Egito, ela mostra o quanto ela entendeu a fraqueza de Abrão. Quando Abrão faz essa proposta para ela de se apresentar como irmã, ela entende que o marido dela, muito tempo que eles estão casados, ele demonstra fé e demonstra fortaleza. Mas no Egito, ele demonstrou que ele é humano e que ele tinha as fraquezas dele. E ela conseguiu enxergar a fraqueza dele. E mesmo assim, ela não falou: agora você está fraco, agora você está covarde, agora você está com medo. Não, ela entendeu que o Senhor dela, companheiro, amoroso, que dava tudo de bom, de melhor para ela, estava com medo. Então, o que eu quero falar para vocês. O que na vida da gente a gente tem medo? O que acontece no nosso dia a dia, no dia a dia dos nossos maridos, dos nossos filhos, que eles têm medo e que de repente a gente não fica nem sabendo? E por que a gente não fica sabendo? Porque a gente permanece num relacionamento onde não há confiança. A partir do momento que temos um relacionamento com o companheiro, um relacionamento com os filhos, um relacionamento com os pais, onde nós somos abertos a ouvir, nós ouvimos também as vitórias, as conquistas, as frustrações e os medos de cada um. Será que nós estamos sabendo ouvir? Para que quando a pessoa que está próxima da gente tiver com medo, a gente possa ajudá-los? Devemos pensar nisso, porque hoje em dia a nossa vida é tão corrida. Hoje em dia o mundo nos mostra que temos que ter tanta força, não podemos mostrar tristeza, medo. Então eu coloco, Senhor, a minha vida também à sua disposição, para que o Senhor me ajude a ter um relacionamento sincero, um relacionamento de paz, um relacionamento de harmonia na minha casa, na minha família, para que nos momentos difíceis de cada membro da minha família eu possa estar disposta a ouvir, a entender. Às vezes a gente não precisa falar nada para a pessoa, é só ouvir. Bom, em Gênesis 5:4, o Senhor aparece para Abrão. E aí o Senhor diz que um filho será gerado por você mesmo, será o seu herdeiro. Gente, Abrão era casado há anos com Sarai, há anos. E ele sabia que ela não poderia ter filhos. Sim, estéril, não poderia ter filhos. E ele escuta isso de Deus. Qual foi a reação dele? Qual é o relacionamento dele com a Sarai? É chegar e falar o que quisesse falar, porque ela estava disposta a ouvir. Ela não questionava. Ele chegou para ela e falou: Sarai, eu vou ser pai. Deus falou que eu vou gerar um herdeiro. Ele não questionou Deus, mas quando ele falou para Sarai, com todos aqueles anos, com aquela dificuldade de engravidar, aquela tristeza no coração, o que ela pensou?
espera aí, se Deus falou isso para Abraão, isso vai acontecer. Se isso vai acontecer, não é comigo, porque eu sou estéril. Então eu preciso dar um jeito. Eu preciso pegar minha serva Agar, entregar a Abrão, ela vai engravidar. Quando o filho nascer, o filho dela será meu e de Abrão, e ele será o herdeiro conforme a palavra de Deus. Gente, isso demonstra a ansiedade de Sarai, o desespero e ao mesmo tempo a alegria de ouvir aquilo. Porque naquela época era comum uma serva engravidar e depois a criança ser entregue à sua dona. Era muito comum isso e era isso que Sarai imaginou. E foi essa proposta que ela fez ao companheiro Abrão. E aí Abrão parou e pensou, tudo bem. Por quê? Porque ele confiava em Sarai. Eles tinham um relacionamento amoroso, um relacionamento agradável e com fé no mesmo Deus. E essa confiança fez com que Abrão não questionasse. E ele foi se deitar com Agar, que é uma serva egípcia de Sarai. Agar engravidou. Só que o que aconteceu? Agar começou a menosprezar Sarai. Ela começou a olhar para Sarai e de repente falar para todos, eu estou grávida de Abrão, eu vou ter um filho herdeiro. E aí Sarai começou a ficar mais triste ainda, porque ela começou a sentir-se humilhada diante daquela situação. Queridos, isso aconteceu por quê? Houve uma promessa de Deus para a vida de Abrão. Sim, Deus prometeu um herdeiro, mas Sarai atropelou tudo. Sarai não esperou. Sarai não pensou, nossa, se isso vai acontecer, então eu tenho que esperar a hora de Deus. Não, ela quis resolver. E muitas vezes, quando Deus faz a promessa para nós e nós não esperamos o tempo de Deus, nós ficamos ansiosos demais, nós vamos à frente, nós tentamos resolver com os nossos próprios punhos. De imediato, eu acredito que a gente começa a se sentir cansada, pesada, porque tudo que nós tentamos resolver, que não vem de Deus naquele momento, é um peso para a nossa vida. E hoje a gente pode ver que esse filho de Agar, o Ismael, ele é uma herança que até hoje são povos que brigam, povos revoltados. E o que é que nós já tentamos fazer à frente de Deus, sem a permissão dele, sem esperar o tempo dele? Ele fez uma promessa. Quantas vezes nós vamos à frente e tentamos resolver, aquilo às vezes até dá certo de imediato. Ficamos felizes, mas passam alguns dias e a gente viu que não era exatamente aquilo que a gente imaginava. Mas é claro, não foi Deus quem agiu. Deus fez a promessa, mas Deus não agiu porque não era tempo dele e tempo nosso. Quando o tempo é nosso, não é feito com perfeição. Então precisamos ficar atentas ao agir de Deus, às promessas de Deus e pedir para que Deus nos ajude a esperar no tempo dele e não no tempo nosso. Bom, aí em Gênesis 17, Deus aparece para Abraão novamente e muda o nome dele. Deus diz em 17:5, você será o pai de muitas nações. Então, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. E não é só isso. Ele também muda o nome de Sarai para Sara. Por que isso, queridos? Porque a promessa de um herdeiro para a vida de Abraão não era só para Abraão. Essa promessa também era para Sara.
Mas Sara atropelou tudo. Mas Deus conhecia o coração dela, Deus teve misericórdia dela e manteve essa promessa para a vida dela. Isso aconteceu quando Sara tinha 90 anos e Abraão 100 anos. E nessa época, Ismael já tinha 13 anos. Então, quando Deus mudou o nome para Sara, Deus quer dizer para nós o seguinte, amados, que quando Deus tem uma promessa para o seu marido, a promessa não é só para o seu marido, a promessa estende-se a você também. Quando Deus tem uma promessa para a esposa, ela estende-se ao marido também, como também é estendida aos filhos. O que nós estamos fazendo? Estamos ajudando a Deus a manter e realizar as promessas na família, ou nós estamos atrapalhando? Precisamos tomar muito cuidado, porque muitas vezes a promessa de Deus demora a ser cumprida porque nós atrapalhamos. Nós agimos da maneira que achamos que devemos agir. Mas Sara continuou na dela ali, como companheira, como uma mulher amada, uma mulher que ouvia Abraão. Mas um belo dia Deus visitou Abraão novamente. Em Gênesis 18, a Bíblia diz que Deus perguntou para Abraão: onde está Sara, sua mulher? Sara, ela estava na tenda, preparando as coisas que Abraão pediu. Ela não questionava nada, ela fazia tudo que o marido pedia. E ela preparou tudo aquilo. Preparou o pão, preparou a carne e fez um belo de um prato para visita. Deus e os anjos ali no acampamento. E aí Deus pergunta: onde está Sara, sua mulher? Porque eu voltarei na primavera e Sara será mãe do seu filho, o herdeiro que eu prometi. Eu realizarei na próxima primavera a promessa que eu fiz a você. Naquele momento, Sara estava dentro da tenda, ouvindo tudo. E ela ouviu e riu. E aí Deus perguntou: por que Sara riu? E Sara falou: eu não rio. E Deus falou: não minta, você riu. Gente, quantas vezes Deus faz uma promessa para nós que aos olhos dos homens é uma coisa impossível. Impossível. E a gente fala: ah, tá, até parece. Mas ao mesmo tempo a gente tem que pedir perdão e falar: Deus, que assim seja a sua vontade, de acordo com a sua vontade. E aí Deus voltou na primavera. E Sara, que agora é Sara, teve um filho. Sim, ela teve um filho. O Senhor foi bondoso com Sara e fez nela o que Ele prometeu. Em Gênesis 21:7, diz que Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice. Gente, Sara estava com 90 anos, Abraão com 100. Hoje em dia, no mundo em que vivemos, a gente sabe que com essa idade a mulher não engravida mais. Não existe hormônio mais para engravidar. Óvulos, não há produção de óvulos mais. Mas naquela época, que não existia nem a medicina, que eles não entendiam nem tudo que nós sabemos, eles não tinham noção. Imagine se Sara não ia questionar. E Sara questionou, mas Deus teve misericórdia da vida dela. Ela engravidou, ela teve filho, ela deu um herdeiro para Abraão, conforme a promessa de Deus. O que é que nós estamos rindo da promessa?
Que promessa foi essa que Deus fez a você e você está questionando? Sara passou a vida dela toda sem questionar. E na hora de realizar a promessa de Deus, ela questiona. Eu oro para que Deus dê a nós a sabedoria, para que no momento que Ele for realizar a promessa dEle, porque será o tempo dEle, o tempo certo, o tempo perfeito, que nós não questionemos, e sim aceitamos, possamos aceitar o que vem de Deus na hora certa, sem questionar. Eu oro e eu agradeço. Eu espero que eu tenha conseguido ser o instrumento de Deus na vida de vocês neste momento. Fiquem com Deus e que todos vocês possam receber a unção de Deus na vida de vocês, para que a promessa dele seja cumprida em todos os detalhes. Fiquem com Deus e até a próxima. My Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. I'm a child of God. Yes, I am.